Senhor. Abra sua Bíblia no livro de Esther. Amém? Sei que estamos fazendo a campanha lá em Efésios, né? Mas, de madrugada eu falava para o Senhor que eu queria falar de uma mulher da Bíblia. Na verdade, eu queria falar de Maria, a mãe de Jesus, até porque eu já ministrei essa palavra, estava mais fácil. Mas o Espírito Santo falou assim, não, você vai falar de Esther. Falei, amém. E aí você pode perguntar, mas o que tem a ver Esther com Efésios 3,14, que diz assim, abre Esther no capítulo 4, versículo 16. A campanha que a igreja está fazendo está em Efésios, diz assim, por causa disto me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? E lá em Esther, no capítulo 4, no versículo 16, diz assim, vai, ajunta a todos os judeus que se acharem em Suzã, e jejuai por mim, e não comais e nem bebais por 3 dias, nem de noite nem de dia. Eu e as minhas servas também jejuaremos. Depois irei ter com o rei, ainda que é contra a lei, se perecer, pereci. Amém? Glória a Deus. A campanha é, por esta causa me ponho de joelho, né? Por causa disso me ponho de joelhos perante o Senhor nosso Deus. Esther, naquele momento, ela não só se pôs de joelho, como ela também jejuou. E o jejum daquela mulher, com toda uma nação, fez com que um decreto real fosse mudado. Só que quando nós olhamos assim no contexto, no geral, nós achamos que é pouca coisa. Nós temos que entender a história para você saber a grandeza de Deus. Em primeiro lugar, a rainha não poderia se aproximar do rei sem antes ele o convidar. Ela precisava ser convidada a estar na presença do Senhor. No caso do rei na época. Nós somos convidados a estar na presença do Senhor. Através de Jesus Cristo, que é o único intermediador entre o homem e Deus, chama-se Jesus. Não tem Maria, não tem Pedro, não tem João, não tem sua mãe, não tem ninguém, é só Jesus. Amém? Não adianta clamar aos anjos, aos arcanjos, é Jesus que faz esse intermédio. E naquele momento, ela mesmo sabendo que ela poderia perecer, porque se ele não estendesse o cedro para ela, ela não poderia entrar e a pena era de morte. Mas ela não se preocupou com isso. Por causa disto me ponho de joelho perante o nosso Senhor Jesus Cristo. Você está se pondo de joelho perante o Senhor por causa de quê? E de quem? E como? Não adianta se colocar diante de Deus de qualquer maneira, igreja. Porque se esta mulher se colocasse diante daquele rei de qualquer maneira, ela iria perecer. Foi necessário, igreja, que ela abrisse um jejum de 3 dias. Ontem eu ouvi uma ministração que a moça falava assim, ó, Josué 3:5. Josué dizia ao povo, santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Amém? Estamos diante do Senhor de joelhos, mas muitas vezes de qualquer maneira. Só ora quando está aqui na igreja, na hora da campanha. Não ora na sua casa. Está de joelhos perante o Senhor de qualquer maneira, sem abrir um jejum, sem ler Bíblia, sem se santificar. Igreja, todas as coisas me são lícitas, porém nem todas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, porém nem todas me edificam. É horas e horas na internet vendo tudo quanto há de porcaria. Quer ser cheio do Espírito Santo, ainda quer receber bênção. É horas e horas e horas lendo tudo quanto é de porcaria. Se perguntasse ler um versículo da Bíblia, misericórdia, não li nada, não tive tempo. Mas ler tudo quanto é de porcaria o dia inteiro. Perante essa causa me põe de joelho, não vai receber nada, irmão. Nada. Você vai entrar 7 quarta-feiras aqui como um besta, me desculpa a palavra, mas é a verdade. E não vai receber nada de Deus.
Porque aquela mulher se pôs diante de um rei e ela poderia morrer por causa de uma causa, mas ela se santificou. Ela se esvaziou de si mesma como uma rainha ainda, por 3 dias, no jejum e na oração, para que um coração fosse movido ao favor de toda uma nação. Se você está aqui esta noite, é você que Deus quer que santifica, para que quando você se pôr de joelho perante as causas da sua vida e da sua família, algo do céu aconteça. Porque a sua família é como essa nação de Israel naquela época. A sua família é responsabilidade sua, por isso você está aqui na igreja. Mas como você está diante do Senhor? Como que você está diante do Senhor? Qual que é o seu tempo com aquele que tudo pode fazer ao teu favor? Qual que é o seu tempo, igreja? Por muitos anos eu servi ao Senhor e eu trabalhava 12 horas por dia. Eu entrava 8 da manhã e saía 8 da noite. Ao invés de eu tirar 2 horas de almoço e ficar conversando fiado e olhando tudo quanto é de porcaria, eu almoçava muito rápido, voltava para o escritório onde não tinha ninguém, e ali eu lia a Bíblia e dobrava os meus joelhos, porque o tempo com Deus quem faz é você. E muitas vezes ainda acordava de madrugada, e eu tinha que pegar 2 ônibus ainda para chegar no serviço, porque o tempo que faz é você com Deus. É você que tem que criar intimidades com o Senhor. Deus opera no meio de uma decisão humana. E o jejum gera intimidade. E sempre o jejum é ligado com oração. Porque o seu coração começa a ficar quebrantado. Começa a ficar contrito. Você começa a matar a sua carne. Hoje pouco se vê a igreja levantando uma campanha de jejum, né? Porque se falar que tem que jejuar pelo menos meio período, parece que vai morrer. Nossa, não tem jeito. Tem que tomar isso, tem que tomar aquilo, tem que fazer aquilo. Minha cabeça dói. Uai, a minha também dói, irmão. Qual que é a cabeça que não dói? Que é o super-homem e a super-mulher. Não existe esse. Mas santificai-vos. Porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Queremos as maravilhas de Deus, igreja. Queremos a graça, a bondade, a misericórdia, o operar, o efetuar, o agir, aquele milagre. Mas o que é que você tem feito perante o Senhor? Como é que você se coloca diante de Deus? O santificar, queridos, é até no que nós vemos. Que a Bíblia diz assim, se os nossos olhos forem bons, todo o nosso corpo será são. O que é que você anda vendo? Ontem eu amanheci, liguei para a pastora de Tim, ainda falei, olha, eu não quero saber de tal história, de tal história, de tal história. Porque quando eu emprestei meu ouvido uma vez para Satanás, eu me lasquei, bem lascado. Então o meu ouvido é do Senhor e eu não quero ouvir muitas coisas. O que é que você tem ouvido também? Ainda que você não fale, mas você empresta o seu ouvido santo e vai ouvir conversa fiada. Mas eu não falei nada, mas está ouvindo. E o que está ouvindo está descendo para o seu coração. Temos que nos esvaziar de nós mesmos. Temos que escolher o que nós ouvimos. Podemos filtrar, sim, o que nós vemos. E muito mais o que nós falamos. Todos os dias, nesses últimos dias, o Espírito Santo fala assim para mim, ó, refreia a tua língua, porque aquele que refreia a língua livra a tua alma da angústia. Está lá em Provérbios. E o povo fala assim, a língua está tão esquisita, quase não está conversando. Eu quero é livrar minha alma da angústia, irmãos. Se eu não tiver nada para falar, para edificar, eu não tenho nem nada para falar. Porque não vai edificar, para que eu vou ficar conversando? É uma campanha muito poderosa essa de se pôr de joelho diante daquele que tudo pode. Mas não adianta você se pôr de joelho, igreja, se você não vigiar. Você está lá orando 50 horas, quando você levanta é só o sangue de Jesus. Não valeu as 50 horas orando. A Bíblia diz assim, vigiai e orai. Ela não fala orai e vigiai. Primeiro é vigiai. Depois orai. O que falta muitas vezes na vida de um cristão é o vigiar. Se mete na onde não é de sua conta. Dá opinião aonde ninguém pediu.
Vai num lugar sem direção de Deus, Deus não está mandando, não está falando nada, e você está indo lá. E aí termina a campanha e ainda fala assim, a pastora nem orou, não foi nem Deus que deu a campanha. Irmão, Deus revela. Deus leva através dos sacerdotes o caminho que Ele quer que as pessoas percorram. Pois Ele disse a Josué, santificai-vos. O que Ele estava falando para o povo? Tira do meio de vós as adorações, os deuses, santifica os vossos corações, santifica as vossas vidas, para que amanhã o Senhor possa operar milagres. O que essa mulher fez? O que Esther fez? Ela podia ter falado assim, isso não vai me atingir, eu estou aqui de boa. Mas ela foi lá jejuar. Ela foi jejuar, ela foi se esvaziar de si mesma. Para que o Senhor operasse milagre numa nação. Quantos de vocês estão fazendo essa campanha e estão buscando pelas suas famílias, por pessoas queridas, por situações? E o Senhor está falando para você hoje uma estratégia. Santificai-vos, para que amanhã eu opere maravilhas no meio de vós. Levanta jejum, mata a sua carne, faz alguma coisa. Porque o Senhor é o mesmo Deus ontem, hoje, eternamente. Ele não mudou, Ele continua operando milagres, Ele continua querendo te abençoar. Mas o que você tem feito para que isso chegue na sua vida? O que você tem feito para que essa situação seja mudada na sua vida? O momento que nós passamos na igreja é muito pouco, perto das guerras espirituais que são travadas dia e noite. É muito pouco isso aqui, porque o inimigo das nossas almas, ele não dorme. Ele fica nos vigiando o tempo inteiro, esperando um vacilo, uma brecha. Ah, se não fosse o sangue de Jesus, igreja, nós já teríamos de muitos sermos consumidos dessa terra. Ó. Se não fosse as misericórdias do Senhor, se não fosse a bondade do Senhor, igreja, de muito o inimigo já tinha nos consumido. Mas é por causa do sangue daquele vertido no Calvário, que nós podemos estar aqui hoje, tendo essa oportunidade de ouvir a palavra do Senhor. Deus usou a rainha Esther para cumprir seus propósitos. Esther fez uma súplica comovente pela vida de um povo, mudou a opinião de um rei, recebeu autoridade e recursos para criar uma estratégia para salvar os judeus. O que Deus está falando comigo e com você hoje é que Ele quer cumprir os propósitos dEle nas nossas vidas. Porque é por Ele e para Ele que são todas as coisas. Não é pela minha vontade, nem é pela sua vontade. É para Ele. São os propósitos dEle. Primeiro Ele. E aí Ele ainda realiza sonhos nossos, porque Ele é bom. Mas primeiro é Ele. E aí o Senhor me chamou a atenção. Ele dizia assim, nesta campanha. Para esta campanha, para você que está fazendo esta campanha e você quer vitória, primeiro comece a vigiar, segundo a orar, terceiro a jejuar e quarto a ler Bíblia. Porque a Bíblia é o manual do crente. Ela vai direcionar os seus passos, como você agir em todas as formas. Irmãos, a Bíblia fala de todos os assuntos. É o livro mais atual do mundo. Em todo o tempo, em tudo que acontece, até para você não ficar na casa dos outros, fala. Lá em Provérbios fala, Salomão dá o conselho. Não seja constante na casa do seu vizinho. Tá? Olha aí para você ver, fala ou não fala? Ela fala de todas as coisas. Ela fala como nós devemos nos vestir. Ela fala como nós devemos falar. Ela fala que nós devemos ser apaziguadores. Ela fala de todas as coisas. Ela muda o nosso caráter. Ela muda o nosso pensar. Mas nós nos pomos de joelho e pronto, e acabou. E achamos que Deus é obrigado ainda a fazer. Ele não é. Ah, se não fosse a misericórdia dele e a graça no Senhor Jesus, queridos. Nós recebemos favores imerecidos, não merecemos nada. Tudo é pela bondade e pela misericórdia do Senhor. Se estamos aqui é porque o Senhor nos guardou. Quantos morreram em Goiânia hoje, igreja? Eu fui assistir o jornal meio-dia, estava só o sangue de Jesus. Podia até torcer lá a televisão, o sangue puro. E aqueles que nem passam na televisão, porque é tanta morte, igreja, que não dá tempo do povo filmar tudo. Tem coisas que nós não sabemos. Mas se formos lá no Hugo, nesses hospitais de emergência, nós ficamos sabendo o tanto que Deus é bom e nos guardou e estamos aqui.
E com saúde ainda. Eu ainda estou meio avariado, mas vou estar 100% em nome de Jesus. Mas o Senhor, Ele tem sido fiel. E Ele te pergunta, você tem sido fiel com Ele? Se ponha de joelho nessa campanha, primeiro para consertar o teu altar. O que é teu altar? A tua vida. Santifica a tua vida. Porque se a tua vida estiver da forma como Deus quer, Ele vai operar nas vidas das pessoas que estão ao seu redor. Ele vai operar na tua família e Ele vai operar em terceiros e aonde você andar. Porque a glória dEle vai resplandecer na tua vida. Sem santificação, igreja, a palavra de Deus diz que ninguém verá a Deus. Quanto mais receber uma bênção dEle. E eu achava muito bom essa mulher ministrando ontem, porque o povo achava assim que ela ia dar uma palavrinha assim, muito, sabe, assim, porque ela era pequenininha, assim, magrinha. Começou cantando, eu falei, vou até levantar para me ver a cara dessa mulher, porque o negócio está muito estreito, quando ela começou a abrir a boca. Porque vamos à igreja, tá, pega a chave aí, irmão. Parece que Jesus é até chaveiro. É tanta chave que distribui, é o povo da glória, ô glória. Aí se manda santificar, ninguém fala nem amém, porque acha que a vida está muito certa. Entra ano e sai ano, 50 anos de crente, nada muda. Jesus está errado, igreja? Se Ele não erra, então vamos olhar para nós mesmos, vamos começar a ver onde nós estamos errados, por que a bênção não tem nos alcançado, e vamos começar a mudança em nós, porque queremos mudar o mundo e não mudamos nem nós mesmos. E quando nós mudamos, tudo ao nosso redor muda, porque eu não conheço uma pessoa que encontrou com Jesus de Nazaré, que não teve a vida mudada e automaticamente ao seu redor as coisas foram começando a mudar. Mudando no meio da sua família, mudando no meio que você trabalha, mudando em todo local que você esteja inserido, em todos os seus relacionamentos, em todas as áreas da sua vida. Jesus muda, Ele transforma quando há uma santificação. E por que me chamou a atenção de Esté, igreja? Porque ela era uma rainha. E ela não poderia responder que se vire o povo para lá? E às vezes nós, como cristãos, falamos assim, que se vire para lá, mas quem conhece Jesus é você. Ainda que Deus já havia um propósito, quando levou ela para Suzano, quando ela foi morar com o primo, Deus tinha um propósito em tudo. Mas ela poderia recusar viver o propósito de Deus, porque Deus não nos obriga, igreja. A obra de Deus, ela precisa ser feita com amor. Ele não nos obriga. E ela poderia falar, se virem para lá. Mas não é assim que Deus nos chama. Não é desta maneira. E Deus te convida esta noite a se colocar verdadeiramente de joelhos perante ao Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. A se esvaziar, a abrir o seu coração, a ser sincero. Às vezes, igreja, nós andamos em pecados e não temos coragem nem de confessar que estamos pecando, como se Deus não soubesse. Pede para o Espírito Santo gerar um arrependimento real e genuíno no seu coração. Pede para Ele te ajudar, te dar força para você buscar a face do Senhor nestes dias. Deus quer derramar bênção, sim. Deus quer te entregar aquela promessa, sim. Deus tem prazer em abençoar o povo dele, sim. Só que de qualquer maneira as coisas não vão. Não adianta. Porque seria até muito injusto, né? Um está ali se esforçando, se esvaziando de si, se esforçando, e o outro levando, deixa a vida me levar. E Deus abençoando ele de sobremaneira. Deus não faz isso, porque Deus é um Deus justo. A nossa justiça é como o trapo de imundícia, mas a do Senhor, Ele é fiel. Ele não é como nós, Ele é fidelíssimo. Muito fiel é o Senhor. E Ele está aqui para nos abençoar.
Ele está aqui para levantar Estérs nessa geração, que se esvaziem de si mesmas e clamem não somente pela sua casa, mas por uma nação. Mulheres fortes, guerreiras, mulheres compromissadas com o reino, com a sua casa, com a sua família. Mulheres que entendem o chamado delas e cumprem o que lhe apraz a fazer. Entra no propósito de Deus. Pergunta para o seu pai qual que é o seu propósito na minha vida. E inserida no corpo, na videira, o que eu posso fazer para o reino. Que eu tenho certeza que o Senhor vai te revelar. Que Ele vai te dar força e vigor para fazer o que você pode fazer inserida no corpo. Ninguém é chamado, igreja, para simplesmente vir à igreja, sentar aqui e esquentar banco. Até porque a Bíblia, quando o Senhor nos chama, Ele já nos dá um emprego, que é aquele ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Todo mundo é empregado no reino. Porque Ele chama todos. Do menor ao maior, até de uma criança que é evangelizada, que sabe falar de Jesus, ela já é empregada para falar de Jesus. Porque quantas crianças a gente ouve pregando, louvando, e o Senhor usando? Todos nós somos empregados do reino. Uns são chamados para outros determinados ministérios, mas todos, sem exceção, somos chamados ao evangelismo. Todos, sem exceção, somos chamados a falar do Senhor Jesus. Todos. E o Senhor está nos convidando esta noite a plantar no reino. Buscai primeiro o reino dos céus e a sua justiça, e as demais coisas nos serão acrescentadas. Se ponha de joelho mesmo, clame aquele que tudo pode mesmo, mas busque o reino primeiro. E aí Deus vai acrescentar as demais coisas. Aí todas as vezes que você dobrar o joelho, o Senhor vai operar na tua vida. Quantos conhecem o profeta Eliano? Um dia conversando com ele, ele disse algo surpreendente, eu nunca esqueci. Aquilo foi como enxertado ao meu coração. Aline, eu me ponho de joelho pela vida de tantas pessoas que eu nem oro por mim. Eu me ponho de joelho porque sempre que ele posta algo no Facebook, esse versículo da campanha, ele posta todos os dias. E todos os dias ele está no monte. E ele não vai ao monte orar pela vida dele. Todos os dias ele está no monte, orando com jovens, orando com famílias. Todos os dias ele está muito envolvido com a obra do Senhor. E ele não tem salário, ele vive da obra. Mas nada tem faltado para ele. Primeiro o reino. E as demais coisas têm sido acrescentadas. Primeiro ele se coloca de joelho pelo reino, para ganhar almas para o reino, para fazer para o Senhor. Por ele e para ele são todas as coisas. E o Senhor tem acrescentado. E ele me contava esse testemunho, e ele falava assim que muitas vezes ele não tinha nada de gasolina. Alguém ligava para ele e falava assim, você pode ir em tal lugar que eu vou encher o seu tanque. Aí ele sai louco fazendo a obra, vai nas fazendas, vai no lado, vai no outro, né? E eu lembrei muito dele hoje. Muito mesmo. Que é isso que o Senhor quer. Às vezes nos colocamos de joelho e só buscamos por nós, para nós. E se pegarmos o nosso papel da campanha, não tem um pedido para ninguém, a não ser se for do seu sangue, aí você está orando firme, mas se não for, você não ora por um amigo, você não ora por um irmão da igreja, você não ora por um conhecido. Ele se põe de joelho por vidas e vidas e vidas que não tem laço nenhum sanguíneo com ele. E o Senhor tem honrado ele de sobremaneira. Quem conhece ele sabe do que eu estou falando, de dar casa para ele morar, com piscina e tudo, porque Deus não dá coisa ruim, não. Carro, tudo. Porque Deus é fiel, igreja. Ele é fiel. Quarta-feira retrasada, eu estava sentada aonde a irmã Suzana está. E eu dobrei o meu joelho, dobrei assim em cima, assim, e comecei a falar com o Senhor. E eu dizia, Deus, eu sei e tenho plena certeza e convicção do meu chamado. Mas eu estou doente e as minhas causas no meu lar são essas, essas e essas. Como que eu vou fazer?
E o Espírito Santo começou a me visitar sobremaneira. No outro dia, igreja, em 24 horas, porque era 8h30 mais ou menos, 8 horas da noite, chegou uma caravana enviada do reino, que não sabia a minha oração, não sabia a minha necessidade, e nem o que eu tinha apresentado para o Senhor. Mas em 24 horas, aquele que me chamou para a boa obra e que me sustenta, estava lá afirmando: eu te chamei, eu sou o dono do ouro e da prata, e a provisão que você precisava está aqui. Toma. Porque Ele é fiel. Esse Deus é fiel, igreja. Ele não é devedor de favor de ninguém. Ele é fiel, Ele não nos deve nada. Ele é muito misericordioso e nos dá favores imerecidos. E toda a provisão que eu precisava, de um remédio, de uma água de coco, de um dinheiro, de frutas e verduras, estava diante da minha casa. Eu fiquei boba de um Deus fiel, que em 24 horas Ele move corações e faz a glória dEle resplandecer na tua vida. Se Deus te chamou, Ele te garante, porque Ele tem feito isso na minha vida. De forma sobrenatural. Levantei um jejum com o Roberto, tá aí testemunha viva. Jejuamos 7 dias. No 6º dia, tudo que nós precisávamos para honrar com os nossos compromissos estava na nossa mão. O 7º dia foi para agradecer a fidelidade de Deus. Amém? Vamos ficar em pé? Vamos orar? Vamos pedir ao Espírito Santo para nos visitar? Rumina essa palavra, igreja. Mastiga ela bem mastigada e deixa ela descer no teu coração. Para que amanhã o Senhor faça as maravilhas no meio de vós, no meio da tua família, no meio da tua casa. Aonde você estiver, a glória do Senhor resplandeça no teu chamado, no teu ministério. Deus tem chamado a geração da última hora, igreja. Todos os lugares que eu vou, eu escuto os ministradores falando: Jesus está voltando. Só não fala que Jesus está voltando aqueles que estão distribuindo benção, e o povo tudo desconcertado, e a benção não chega, e o povo começa a xingar Jesus, falando que o Senhor não teve compromisso com aquilo que prometeu, porque é muito oba-oba, igreja. Deus faz promessa e Ele cumpre. Ele cumpre. No tempo determinado dele, na hora dele, diante do propósito dele, mas Ele cumpre. Ele tem cumprido muitas e muitas e muitas das promessas dele na minha vida. Muitas. Porque Ele é muito fiel. Amém? Glória a Deus. Pega o seu papel da sua campanha aí. Está aí? Então pega aí, pastora. Vamos orar. Amém? Levante sua mão para o alto. Vamos apresentar esta campanha. Vamos clamar àquele que tudo pode. Podemos morrer de clamar aqui, igreja, mas se você não se posicionar, nada vai acontecer. Mas se você se posicionar diante de Deus, junto com a nossa oração, algo vai acontecer. A pastora está chamando os obreiros, amém? Para vir interceder aqui. Se posicione como atalaia da tua casa. Se posicione como Esther se posicionou. Se posicione como Josué se posicionou. Se posicione como esses homens e mulheres de Deus se posicionaram. Como o próprio Jesus se posicionou. Com toda a sua glória, igreja, Jesus se esvaziou dele mesmo. Com toda a sua glória, ele ainda jejuou 40 dias. Amém? Vamos clamar. Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, por essas causas, Senhor, a tua serva se pôs de joelho, representando a tua igreja, representando este povo. Meu Deus, nós não podemos, mas o Senhor tudo pode. Nós não fazemos, mas o Senhor faz. Meu Deus, a tua palavra diz que tu és o mesmo Deus ontem, hoje e eternamente. Por isso nós cremos que o Senhor continua curando. Por isso nós cremos que o Senhor continua libertando. Por isso nós cremos, que o Senhor continua operando sinais, maravilhas e milagres. Que o Senhor continua abrindo porta. Que o Senhor continua trazendo provisão para a tua igreja, para o teu povo. Que o Senhor continua honrando
a tua igreja, meu Deus e meu Pai, vai tirando os embaraços, vai tirando os tropeços, vai tirando tudo que tem se levantado, Senhor, como uma muralha diante do teu povo, para que o teu povo, Senhor, não venha receber. Mas em nome de Jesus, ao findar esta campanha, Senhor, nessas 7 semanas, para a honra e a glória do teu nome, Senhor, possa haver testemunho, vidas possam ser mudadas, as pessoas possam entender o compromisso que elas precisam ter com o Senhor, que o Senhor venha gerar intimidade, que o Senhor venha, meu Deus e meu Pai, mudar situações a favor da tua igreja. É o que nós oramos, é o que nós te clamamos, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Aleluia. Quantos podem dar uma salva de palmas para o Senhor? Em nome de Jesus. Deus fará o que você não pode fazer. Amém? Glória a Deus. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus.